Fala pessoal, mais um vídeo aqui para ajudar vocês na atividade de história dessa semana, que é sobre a Segunda Guerra Mundial, o grande conflito da história da humanidade até hoje. Não se teve um conflito com tantas mortes, com tantos países envolvidos ao mesmo tempo, como a Segunda Guerra Mundial. E a Segunda Guerra Mundial ela foi de fato mundial, diferente da Primeira Guerra, onde os conflitos ocorreram mais no continente europeu, e ela só é considerada mundial porque os países europeus dominavam várias regiões do mundo e de forma indireta essas várias regiões participaram, mandando mantimentos ou armas, enfim. Dessa vez, na Segunda Guerra Mundial, os conflitos ocorreram aí sim em todos os continentes, envolvendo países da Ásia, da África, da Europa e também da América. O nosso Brasilzão estava presente em campo de batalha lá na Europa contra os nazistas e fascistas, os alemães e os italianos, que dessa vez aí sim também foram os principais motivadores da guerra pelas suas pretensões de expansão de seus territórios. No caso nazista, a necessidade principalmente de conquistar o que eles consideravam o Anschluss. Anschluss em alemão é o espaço vital, aquilo que os alemães, principalmente Hitler e o partido nazista, considerava que era o espaço natural do grande império alemão e que envolvia regiões ali como a União Soviética, toda a Polônia, a França, tudo aquilo ali, praticamente toda a Europa continental seria o espaço natural do grande império alemão. E a partir de 1938, o exército nazista, desenvolvido desde 1930, quando Hitler assumiu o poder na Alemanha, como vocês viram na atividade passada, estava muito forte, muito poderoso, enquanto os outros países europeus, como a França e a Inglaterra principalmente, e a União Soviética também, não tinham feito grandes investimentos no seu exército. Então, o exército alemão partiu com uma vantagem muito grande perante todos os outros países europeus que ou estavam em crise por causa da crise de 29, como a França e a Inglaterra, ou estavam ainda organizando o país, tentando desenvolver precariamente uma indústria e um sistema econômico novo, como era a União Soviética. Então a Alemanha saiu na frente, a Itália também, seguindo os passos da Alemanha, tinha desenvolvido também um exército importante e começaram por invasões de territórios que até então não despertavam tanto interesse assim nos outros países. Eram guerras regionais, como a Polônia, que foi uma das primeiras regiões invadidas. Porém, o caldo engrossou quando Hitler começou a invadir outros países e os europeus perceberam o perigo que representava tanto a ideologia totalitária do nazismo e do fascismo, quanto a expansão desse grande exército e das táticas de batalha que os nazistas tinham desenvolvido. Então a Inglaterra e a França declaram guerra aos nazistas em 1939 e posteriormente também os soviéticos, a União Soviética, então aliada de Hitler e dos nazistas, é traída pelos alemães e entra ao lado de Inglaterra e França. Está formado então os dois blocos da Segunda Guerra Mundial, que assim como a Primeira Guerra Mundial, teve dois blocos de combatentes. De um lado, os aliados, que eram a França, Inglaterra e União Soviética primeiramente, e depois teve a entrada dos Estados Unidos. E de outro lado, nós tínhamos principalmente a Alemanha, Itália e o Japão. O Japão também estava no processo de expansão imperialista lá na Ásia. Esses conflitos particulares, essa expansão do Japão na Segunda Guerra Mundial, nós vamos estudar na semana que vem. Nessa semana nós nos concentramos mais na guerra na Europa, no continente europeu, certo? Nas disputas entre a Alemanha, Itália e os outros países europeus. E durante a Segunda Guerra Mundial, aqueles equipamentos que já tinham sido desenvolvidos na Primeira Guerra ficaram muito mais poderosos, principalmente os aviões e os navios, e também os tanques de guerra,
que encontraram 1001 utilidades, não só de reconhecimento, mas também de ataque. Isso causou, claro, um maior acúmulo de mortes durante a Segunda Guerra Mundial e também um maior perigo de participar na guerra. E, assim como na Primeira Guerra Mundial, as batalhas que até então se concentravam em campos afastados tinham passado para cidades, agora na Segunda Guerra Mundial vai se tornar vital não só acabar com o exército inimigo, mas também destruir completamente o país que se estava atacando. Então ataques às cidades, principalmente ataques aéreos com bombas que destruíam prédios e cidades inteiras, vão se tornar muito comuns na Segunda Guerra Mundial, o que, claro, torna o número de mortes da Segunda Guerra Mundial muito maior do que nas outras guerras. No final, os aliados vão vencer o eixo, o Adolf Hitler vai se suicidar, não vai chegar a ser preso. E, diferente da Primeira Guerra Mundial, onde se fez o Tratado de Versalhes condenando a Alemanha a pagar todos os custos da guerra, dessa vez os países aliados vão ocupar a Alemanha e a Itália e participar da reconstrução desses países. Então, ao invés de fomentar o ressentimento, que foi o que causou o surgimento do nazismo lá em 1930 por causa do Tratado de Versalhes, os aliados vão tomar uma estratégia diferente de, ao invés de condenar esses países a pagarem pela guerra, desenvolver esses países, criar um ambiente melhor para que ideologias totalitárias e violentas como o nazismo e o fascismo não surgissem novamente. Então tá tudo aí no texto para vocês e vamos à atividade dessa semana, que é marcar VOF sobre as afirmações do texto. Então vocês vão ler aqui as afirmações e considerar se, de acordo com o que está escrito lá no texto da atividade, elas estão corretas ou não. Tá certo? Qualquer dúvida, me chama no WhatsApp e até mais.